Na tentativa de salvar o casamento, Luana encontra em Valéria o espelho que revela sua verdade e descobre que às vezes o amor chega disfarçado de cura. A primeira chuva de outubro chegou junto com o som do metrô, abafando o coração de Luana. Ela observava o reflexo do próprio rosto na janela do vagão e tentava ensaiar o que diria na terapia de casal. Não é culpa de ninguém, repetia em pensamento, embora soubesse que algo dentro dela já havia se despedido. O anel em seu dedo parecia mais pesado do que nunca. Um lembrete do que ela tentava, em vão, consertar. No consultório, o cheiro de lavanda e café fresco criava uma atmosfera de calma artificial. Valeria surgiu pela porta com um sorriso leve e um olhar que não atravessava. Acolhia. Luana reparou nas mãos dela, firmes, serenas, como quem segura histórias sem quebrá-las. Não era atração, era reconhecimento, um tipo de paz que ela não sentia há muito tempo. As sessões começaram falando de Tiago, o marido, sobre o silêncio na mesa de jantar, sobre o amor transformado em hábito. Valeria ouvia com atenção. Às vezes fechava os olhos, como quem respira junto. Luana sentia vontade de chorar por coisas que não sabia nomear. Quando a terapeuta dizia: "Você tem sido generosa demais consigo mesma?", a pergunta ficava ecoando até o metrô da volta. O anel voltava a brilhar sob a luz do trem, e Luana se perguntava quantas vezes um símbolo de amor também pode ser uma algema invisível. Havia dias em que queria arrancá-lo, outros em que o acariciava como quem pede desculpa. Valeria dizia que o amor só sobrevive quando é verdade. Mas Luana já não sabia qual era a dela. Numa tarde fria, Valeria pediu que ela escrevesse uma carta para si mesma, sem pensar no casamento. Luana ficou em silêncio, olhando o papel em branco. Escreveu apenas uma frase. "Não sei o que quero, mas sei o que não quero mais." Quando entregou o papel na sessão seguinte, Valéria apenas sorriu e disse: "Isso já é um começo." O tempo dentro da sala era diferente, como se o mundo lá fora pausasse. Luana percebeu que começava a esperar as quartas-feiras com ansiedade. Não por fuga, mas porque ali podia respirar. Valeria não falava muito de si, mas quando sorria, algo em Luana se reorganizava. Era como encontrar luz em um cômodo escuro. Um dia, choveu forte. O som da chuva batendo na janela do consultório fez Luana se perder nas próprias palavras. Valeria se aproximou, oferecendo um lenço. As mãos se tocaram brevemente, e naquele toque, o corpo de Luana respondeu antes da razão. Um arrepio, um susto, e depois um silêncio que dizia mais do que qualquer desculpa. Luana passou o resto do dia tentando explicar o inexplicável. Foi só o clima, foi só um momento, repetia mentalmente. Mas o toque permanecia, vibrando no pulso como uma lembrança que não queria desaparecer. Naquela noite, dormiu virada para a janela, vendo o reflexo da própria confusão. O anel parecia frio ao amanhecer. Tiago perguntou se ela queria café, e ela respondeu com um sim automático. Havia um abismo entre o que dizia e o que sentia, e dentro desse abismo, Valéria aparecia, não como tentação, mas como verdade. Na sessão seguinte, Luana notou o cabelo de Valeria preso de forma descuidada, uma mecha solta tocando o rosto. Quis dizer algo, mas se conteve. Falou do casamento, das tentativas, das promessas. Valeria apenas respondeu: "Às vezes, amar alguém é deixá-lo livre para não te amar mais." Luana sentiu as palavras atravessarem o peito como vento gelado. No metrô de volta, lembrou da primeira vez que se sentiu viva. Tinha 16 anos e viu uma colega sorrir para ela de um jeito que ficou gravado por anos. Nunca entendeu o porquê. Agora entendia. A lembrança e o presente se misturavam, como se a vida lhe devolvesse um pedaço esquecido de si mesma. As noites começaram a mudar. Luana sonhava com o som da chuva no vidro do consultório, com o perfume de lavanda e a calma do olhar de Valéria. Acordava assustada, culpada e, ao mesmo tempo, grata. Era confuso desejar o que parecia proibido, mas ainda mais confuso não desejar nada. Valeria percebia a inquietação, mas não forçava confissões. "Às vezes o que sentimos não cabe em nome nenhum", ela disse. Luana apenas assentiu, com o coração batendo rápido. Quis agradecer por aquele espaço onde podia existir inteira, mesmo sem saber quem era. O anel começou a ficar esquecido sobre a pia. Pequenos gestos, um atraso, um suspiro, um olhar.
Denunciavam a mudança. Tiago notava, mas preferia o silêncio. O amor deles estava se tornando educado demais, e talvez fosse isso que o matava. Certa manhã, antes da sessão, Luana comprou uma flor amarela. Não sabia por quê. Ao chegar, deixou-a sobre a mesa de Valéria. Para enfeitar o dia, disse, tentando disfarçar o nervosismo. Valeria agradeceu com aquele sorriso lento, o tipo de sorriso que parece guardar o mundo. A flor ficou ali nas semanas seguintes, trocada a cada sessão. Tornou-se um ritual silencioso, um gesto pequeno que dizia tudo o que não podia ser dito. A cada nova flor, Luana sentia que algo dentro dela florescia junto, mesmo sem saber se poderia suportar o que viria. O outono avançava e o anel finalmente saiu do dedo. Não houve discurso, apenas o som metálico de algo sendo deixado sobre a mesa. Luana respirou fundo e percebeu que, pela primeira vez, não sentia culpa. Apenas uma calma estranha, como quem abre uma janela depois de anos de ar preso. Valeria notou o espaço vazio na mão dela, mas não perguntou. Apenas disse, às vezes, o que termina é apenas a forma antiga de continuar. E naquela frase, Luana entendeu que amor não é posse, é presença. A chuva voltou no fim daquele dia, lavando a cidade e o que restava de certezas. Luana saiu do consultório sem guarda-chuva, deixando-se molhar. O frio no rosto parecia despertar algo adormecido. E entre o som da água e o trânsito, ela sussurrou para si mesma. Acho que estou começando a gostar dela. Naquela noite, o sonho voltou. A chuva, o olhar de Valéria, a flor amarela entre as mãos. Acordou com o coração disparado e uma pergunta que já não podia ser evitada. E se o amor que ela buscava não era o que tentava salvar, mas o que acabara de encontrar? O símbolo estava traçado. Chuva, flor e anel. E cada um deles contava uma parte da história que ainda nascia. Luana sempre acreditou que o amor era um dever. Cresceu vendo a mãe calar os próprios desejos em nome da estabilidade, do ficar bem, do não criar problema. Desde cedo, aprendeu a ser o alívio da casa, a filha que estudava, que sorria nas fotos, que nunca desobedecia. Talvez por isso tenha confundido amor com merecimento. A lembrança da infância vinha às vezes nas sessões, em fragmentos. O som das panelas, o rádio antigo, o pai que pouco falava. Valeria escutava sem interromper, apenas observando o modo como Luana mexia nos dedos quando se sentia vulnerável. Você aprendeu a cuidar de todo mundo, mas quem cuida de você? Perguntou certa vez. Luana desviou o olhar e respondeu com silêncio. Na adolescência, houve um nome que ela nunca disse em voz alta. Marina, a amiga da escola, a que lhe emprestava livros e escrevia bilhetes cheios de metáforas. Um dia, Marina encostou a cabeça em seu ombro e o mundo pareceu respirar diferente. Foi bonito e assustador. No mesmo dia, Luana rasgou o bilhete que guardava na mochila e decidiu esquecer. O esquecimento se tornou uma forma de sobrevivência. E o casamento com Tiago, anos depois, parecia a recompensa por ter sido correta. Ele era gentil, trabalhador, alguém com quem o mundo inteiro aprovaria que ela ficasse. Só que pouco a pouco, o amor virou convivência, e a convivência virou costume. Valeria ouvia as histórias sem pressa, às vezes repetindo palavras de Luana como se as devolvesse com espelhos novos. Você diz, fiz o certo, mas parece que essa frase te dói, observou certa vez. Luana riu de nervoso. É que às vezes o certo é o que mais machuca. Numa tarde de ventania, Valéria lhe pediu para falar de quando se sentiu livre pela última vez. Luana demorou. Pensou em viagens, em risadas com amigas, mas nada parecia verdadeiro. Então confessou. Foi na faculdade quando dancei na chuva com uma colega e não pensei em ninguém me olhando. Valeria apenas respondeu. Talvez sua alma ainda esteja lá, esperando que você volte para buscá-la. Depois dessa sessão, Luana passou a caminhar mais devagar pelas ruas, observando as pessoas com uma ternura nova. Começou a notar o som dos passos, o cheiro do café, a textura do vento. Pequenas liberdades. E em cada uma delas, uma lembrança do que ela era antes de se tornar o que esperavam. Uma noite, Tiago a abraçou na cama e perguntou: Você ainda me ama? A pergunta era simples, mas o silêncio entre eles era um abismo.
Luana fechou os olhos e disse: sim, mas a voz saiu pequena, trêmula, sem morada. Depois disso, chorou escondido no banheiro, sem saber se lamentava o fim ou o engano. Valeria percebeu a tristeza sem que Luana precisasse dizer. Há dores que não querem cura imediata, só um lugar seguro para respirar, explicou. E foi assim que o consultório se tornou esse refúgio, o espaço onde ela podia chorar sem ser julgada, falar sem pedir desculpas. Certo dia, Valéria contou que viveu um casamento que também se perdeu na ausência. Aprendi que amor não é só promessa, é presença. Foi a primeira vez que ela falou de si. Luana sentiu um calor estranho por ouvir algo pessoal, quase íntimo. O vínculo entre elas cresceu a partir desse gesto de humanidade. Com o tempo, a flor amarela sobre a mesa virou ritual de confissão. Cada nova flor trazia uma emoção nova, um silêncio diferente. Valeria dizia que as flores também sentem o peso do ar antes de desabrochar. Luana sorriu e respondeu: então talvez eu ainda esteja em Botão. Os sonhos tornaram-se mais vívidos. Ela via Valéria caminhando sob chuva, estendendo a mão, dizendo algo que nunca conseguia ouvir. Acordava com o coração disparado, como se o sonho pedisse coragem. E em cada manhã, o anel ausente sobre a pia parecia testemunhar esse renascimento. Num sábado, Luana decidiu pintar o quarto sozinha. Escolheu uma cor suave, quase bege, e ao terminar, viu respingos de tinta nas mãos. Pensou em Valéria e em como ela dizia que a vida também se pinta com escolhas. Sorriu. Era a primeira vez em anos que fazia algo apenas por si. Tiago começou a perceber a distância. Tentou conversar, levou flores, propôs viagens, mas Luana já não conseguia aceitar gestos sem alma. Era como se algo dentro dela tivesse acordado, e o que dormia agora era o casamento. Você tem medo do que sente por mim? Perguntou Valéria um dia com voz serena. Luana ficou imóvel. O ar parecia denso. A chuva caía lá fora. Tenho medo de tudo o que vem depois, respondeu. Valeria assentiu. Depois é só um nome para o agora que você ainda não aceitou. As palavras ficaram vibrando na mente dela por dias, e pela primeira vez, Luana não quis fugir delas. Começou a escrever num caderno que comprou por impulso, um diário onde falava de si, de Valéria, da flor amarela, da coragem que ainda ensaiava. Era sua forma de existir sem esconder-se. O passado começou a doer menos, talvez porque já não precisava ser negado. Luana passou a lembrar de Marina sem culpa, a aceitar que aquele amor adolescente não era erro, era origem. E Valéria, com seu olhar calmo, parecia compreender tudo sem precisar ouvir. Na última sessão do mês, Luana chegou sem flor, sentou-se, respirou fundo e disse: acho que finalmente entendo o que quero. Valeria esperou em silêncio. Quero ser honesta, comigo e com o que sinto. E então as lágrimas vieram, não de tristeza, mas de libertação. Quando saiu do consultório, a chuva havia parado. No chão ainda havia poças refletindo o céu cinza, e Luana se viu nelas, inteira, imperfeita, real. O vento bagunçava seus cabelos, e pela primeira vez, ela não tentou arrumá-los. O passado não desapareceu, apenas se transformou em lembrança leve. E naquela leveza, havia um novo tipo de fé, a de que o amor, quando verdadeiro, não destrói, revela. As semanas seguintes foram um território novo para Luana. Tudo nela parecia à beira de um nascimento. A respiração, o olhar, a forma como caminhava. Até o silêncio dentro do consultório havia mudado. Já não era o silêncio da dor, era o da espera. Valeria a observava com delicadeza, ciente de que o amor, às vezes, é uma confissão que amadurece em silêncio. As mãos de Luana tremiam mais do que antes, e seus olhos, quando cruzavam os de Valéria, traziam uma doçura cansada, mas firme, como quem está prestes a dizer algo que pode mudar tudo. Numa tarde de céu cinza, Valeria a esperava com uma xícara de chá. Hoje não quero que você fale do Tiago, disse. Quero que fale de você. Luana respirou fundo. Sentiu o coração bater no mesmo ritmo da chuva fina que caía lá fora. Eu tenho medo de sentir tudo o que estou sentindo, confessou, porque parece que não vou conseguir voltar a ser quem eu era. Valeria apoiou o queixo na mão e respondeu com calma.
Talvez a questão seja que você não quer mais voltar. O silêncio que se seguiu foi o mais verdadeiro entre elas. Luana desviou o olhar, as lágrimas já sem defesa. O ritual das flores voltara. Naquela semana, Luana trouxe uma flor branca. Para recomeços, disse. Valeria sorriu e colocou o caule num copo de vidro. As mãos se tocaram novamente, e dessa vez, nenhuma das duas recuou. Ficaram assim por instantes, o tempo suspenso, o mundo inteiro contido naquele gesto pequeno. Quando soltaram as mãos, o ar do consultório parecia outro. Luana olhou para Valéria e disse: Você me assusta, mas no melhor dos sentidos. Eu nunca me senti tão viva e tão em paz ao mesmo tempo. Valeria baixou o olhar, com um sorriso contido. O amor verdadeiro não chega para invadir. Ele chega para lembrar. Depois daquela sessão, Luana caminhou pelas ruas sem guarda-chuva. A chuva fina caía sobre seu rosto, e ela sentia que cada gota lavava um medo antigo. As vitrines refletiam sua imagem. Uma mulher em transformação, finalmente dona de si. Tiago percebeu o distanciamento definitivo. Tentou uma última conversa no jantar de domingo. Você se apaixonou por outra pessoa? Perguntou. Luana ficou em silêncio por longos segundos. Acho que me apaixonei por quem eu realmente sou. Foi a resposta mais honesta que já dera. Os dias seguintes foram estranhos e libertadores. A casa ficou silenciosa, mas um silêncio de espaço novo. Luana guardou as lembranças com carinho, não com raiva. Entendeu que, às vezes, a despedida é a forma mais digna de agradecer pelo que já foi. Na sessão seguinte, Valéria percebeu algo diferente no olhar dela. Uma calma nova, quase luminosa. Você parece mais leve, comentou. É que eu parei de lutar contra o que sinto, respondeu Luana. As duas se olharam por um instante longo, e a sinceridade daquele olhar bastou. Valeria levantou-se, caminhou até a janela e ficou observando a chuva cair. Há sentimentos que não escolhem tempo nem lugar, disse. Mas a escolha é o que fazemos com eles. Luana se aproximou devagar. E o que você faria se fosse você? Valeria virou-se, os olhos marejados. Talvez eu parasse de ter medo. O ar entre elas ficou denso, mas não pesado. Era como se tudo o que haviam evitado dizer tivesse finalmente encontrado voz. Luana deu um passo à frente e segurou as mãos de Valéria. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que é com você que quero descobrir. Valeria fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Você tem certeza? Luana assentiu, sem hesitar. Pela primeira vez, sim. Então veio o abraço. Demorado, silencioso, o tipo de abraço que cura mais do que 1000 palavras. Nenhuma delas falou em amor naquele dia. Não precisavam. O amor já estava presente em cada gesto contido, em cada respiração dividida. O consultório se tornou cenário de algo sagrado. O instante em que duas mulheres decidem não fugir mais de si. Nos dias seguintes, a cidade parecia mais bonita. Luana começou a usar vestidos coloridos. Voltou a escrever poesia. Ouviu músicas antigas que falavam de coragem. E toda vez que chovia, lembrava-se do toque das mãos de Valéria. O toque que mudou o rumo da sua história. Valeria, por sua vez, também se transformava. Começou a perceber que o cuidado não precisa anular o sentimento. A empatia também pode ser amor, escreveu num bilhete que guardou na gaveta. Um dia, talvez mostrasse a Luana. Num final de tarde, sem combinar, encontraram-se fora do consultório. Foi num café pequeno, perto da estação. O acaso, ou o destino, quis que se cruzassem. Valeria sorriu, surpresa, e Luana respondeu com um olhar sereno. Sentaram-se juntas, sem falar muito. Às vezes, o amor se diz melhor no silêncio. Enquanto o café esfriava, Luana olhou pela janela e viu que a chuva voltava a cair. Parece que a chuva nos segue, comentou. Valeria riu. Ou talvez sejamos nós que seguimos a chuva. E nesse instante, algo se completou. Como se o mundo dissesse, agora pode. Elas não sabiam o que viria, nem prometeram nada. Mas havia um entendimento tácito, de que algumas verdades, quando chegam, não podem mais ser desditas. Luana sentiu paz. E essa paz tinha o nome de Valéria. Os dias que seguiram pareciam suspensos entre o fim e o começo. Luana e Tiago encerraram o casamento com respeito. Sem gritos, sem mágoas desnecessárias. Foi uma conversa longa, madura, doída.
Eu só quero que você seja feliz, ele disse com olhos marejados. Eu também quero isso para você, respondeu. E naquele instante ela entendeu. A libertação verdadeira é mútua. A mudança foi lenta. A casa parecia ecoar ausências. Talheres sozinhos, uma escova de dentes a menos, o som da chuva entrando pela janela aberta. Mas aos poucos, o vazio deu lugar à leveza. Luana passou a regar plantas, escrever mais, sair sem destino. Era como se o silêncio, antes sufocante, agora respirasse junto dela. Valeria manteve distância por algumas semanas, respeitando o tempo necessário para que a ferida cicatrizasse. Mandou apenas um e-mail breve. Que o amor que você descobriu por si mesma seja o começo de tudo. Luana leu a mensagem inúmeras vezes, como quem saboreia uma promessa silenciosa. No outono, voltaram a se ver. Luana tinha o cabelo mais curto e o sorriso mais livre. Valeria, a serenidade de sempre, mas com um brilho novo nos olhos. Caminharam lado a lado por um parque úmido, falando sobre livros, saudades e recomeços. Nenhuma pressa, nenhum roteiro. Apenas presença. A chuva começou de repente, fina e persistente. Luana riu, lembrando da primeira sessão. Sempre a chuva, disse. Valeria segurou a mão dela com naturalidade, sem hesitação. Talvez a chuva seja o nosso idioma, respondeu. E as duas ficaram ali, molhadas, rindo, como quem finalmente entende o sentido de existir no agora. Com o tempo, as visitas ao consultório se transformaram em encontros fora dele. Cafés, cinemas, passeios sem nome. O amor floresceu sem escândalo, com a delicadeza de quem não precisa provar nada. O mundo não mudou, mas dentro delas, tudo já era diferente. Luana contou à mãe, numa tarde tranquila. Esperava resistência, mas encontrou silêncio e um leve sorriso. Então agora você está bem? Perguntou a mãe. Sim, pela primeira vez. A mãe assentiu e apenas disse. Então já é o suficiente. Às vezes o amor materno também aprende a se reinventar. Valeria enfrentou seus próprios medos. Tinha receio do julgamento, das fronteiras éticas, do que diriam. Mas entendeu que o amor não viola. Ele revela o que sempre foi genuíno. Você me ensinou a olhar de novo, disse a Luana certa vez. E Luana respondeu, você me ensinou a me ver pela primeira vez. Os dias passaram em ritmo manso. Luana escrevia cartas para si mesma, mas agora não eram desabafos, eram agradecimentos. Em uma delas escreveu, a chuva me salvou, porque me fez parar de correr. Numa noite de novembro, foram juntas ao mar. O vento trazia o cheiro de sal e memórias. Caminharam descalças, sentindo a areia fria sob os pés. Valeria olhou o horizonte e disse, é estranho como o amor certo chega no tempo errado. Luana sorriu. Ou talvez o tempo tenha esperado até a gente estar pronta. Ficaram em silêncio por minutos, ouvindo apenas o som das ondas. Não havia mais medo, apenas aceitação. A flor amarela, agora seca e guardada num livro, tornou-se símbolo do que floresce mesmo depois da tempestade. Luana começou a dar aulas novamente, mais inspirada. Falava sobre poesia como quem fala da vida. Suas alunas diziam que ela parecia brilhar quando falava de amor. Ela sorria, sem explicar o motivo. O amor, quando é real, não precisa ser contado. Ele transparece. Valeria continuou atendendo, mas agora sem o peso da solidão. No canto do consultório, um pequeno vaso com uma flor branca lembrava o dia em que tudo começou. Às vezes, ela passava os dedos nas pétalas e pensava, há sentimentos que curam só por existirem. Num aniversário de Luana, as duas voltaram ao mesmo café onde o destino as havia cruzado. Chovia lá fora, claro. Sentadas à janela, brindaram com café e riram das coincidências. Parece que o universo gosta da gente molhada, brincou Luana. Ou quer garantir que a gente nunca seque por dentro, respondeu Valéria. Quando a chuva parou, saíram de mãos dadas. A rua ainda brilhava sob as poças refletindo luzes de poste. Luana olhou para o céu e murmurou. Não precisei salvar meu casamento para ser feliz. Só precisei me permitir existir. Valeria apertou sua mão e o mundo pareceu se aquietar em volta. O anel,
que antes simbolizava prisão, agora repousava numa caixinha ao lado de uma pétala seca. 2 lembranças. Uma de despedida, outra de renascimento. Luana compreendeu que o amor não se mede pelo tempo que dura, mas pela verdade que deixa. E naquela noite, ao adormecer, ouviu o som da chuva leve batendo no vidro. Sorriu. Era o mesmo som do começo, mas agora não doía. Era o som de estar viva. A chuva voltou, mansa, como quem pede licença para entrar. Luana abriu a janela e deixou o vento tocar seu rosto. O mundo não era perfeito, mas havia espaço para respirar. No fundo da alma, um murmúrio doce repetia: "Você chegou até aqui." Valeria apareceu com 2 xícaras de chá, o vapor subindo como promessa. Sentaram-se juntas, em silêncio. A vida seguia, imperfeita, verdadeira, viva. A flor amarela, agora seca entre as páginas de um livro, lembrava que até o que passa pode florescer de novo. A chuva continuou, lavando as ruas, o medo e o passado. E dentro delas ficou apenas o essencial, a certeza de que o amor, quando é coragem, nunca vem para destruir, vem para curar. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.